Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante 3 meses. Mas não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo, então, a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era um menino, que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: "É um menino dos hebreus." A irmã do menino disse, então, à filha do faraó: "Queres que te vá chamar uma mulher hebreia, que possa amamentar o menino?" A filha do faraó respondeu: "Vai." E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: "Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário." A mulher levou o menino e amamentou. Quando já estava crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés, porque, disse ela, eu o tirei das águas. Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus. Viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e disse ao agressor: "Por que beites no teu companheiro?" E este replicou: "Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me, como mataste o egípcio?" Moisés ficou com medo e disse consigo: "Com certeza, o fato se tornou conhecido." O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque, se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em uma maternidade, observando através do vidro do berçário. Ali estão dezenas de bebês, cada um dormindo tranquilamente, alheios ao mundo ao seu redor. Mas em uma das berços, há um bebê diferente. Este bebê não nasceu em um hospital moderno, mas foi colocado em uma pequena arca de juncos, flutuando no rio Nilo. Sua mãe, com o coração partido, tomou a decisão mais difícil de sua vida: entregar seu filho às águas, confiando que Deus de alguma forma o protegeria. Este bebê era Moisés, e sua história hoje nos convida a refletir sobre como Deus age através das circunstâncias mais improváveis, usando até mesmo os corações mais inesperados para cumprir seus propósitos divinos. O cenário é sombrio. O faraó, movido pelo medo de que os israelitas se tornem numerosos demais, ordena que todos os meninos hebreus sejam lançados no rio. É um genocídio sistemático, uma tentativa de destruir o futuro do povo de Deus.
Mas é exatamente neste momento de maior desespero que Deus começa a tecer seu plano de salvação. A mãe de Moisés, que a tradição identifica como Joquebede, demonstra uma fé extraordinária. Ela não apenas esconde seu bebê por 3 meses, mas quando isso se torna impossível, ela faz algo que parece contraditório. Ela o coloca exatamente onde o faraó ordenou que os bebês fossem lançados, no rio. Mas há uma diferença crucial. Ela não joga, ela o coloca cuidadosamente em uma arca impermeabilizada, com sua filha Miriam vigiando à distância. Que lição profunda sobre a fé! Às vezes, obedecer a Deus não significa resistir às circunstâncias, mas encontrar maneiras criativas de confiar em sua providência mesmo em meio ao aparente caos. Joquebede não podia impedir o decreto do faraó, mas ela podia colocar seu filho nas mãos de Deus de uma forma que abria possibilidades para o milagre. E o milagre acontece através do coração mais improvável, a filha do próprio faraó. Imaginem a ironia divina. O homem que decretou a morte de todos os bebês hebreus vê sua própria filha salvando um deles. Quando a princesa encontra o bebê chorando, teve compaixão dele. Que palavra poderosa! Compaixão! É a mesma palavra que Jesus usará séculos mais tarde para descrever seus sentimentos pelo povo perdido e ferido. A princesa não apenas salva Moisés, ela o adota como filho, dando-lhe o nome que significa tirado das águas. E numa providência extraordinária, ela até mesmo paga a própria mãe biológica de Moisés para amamentá-lo. Deus não apenas salva o bebê, mas garante que ele seja criado conhecendo suas raízes, sua identidade, seu povo. Esta história nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aquelas que parecem ser seus inimigos, para cumprir seus propósitos. A filha do faraó não era uma crente, mas Deus tocou seu coração com compaixão. Quantas vezes limitamos Deus, pensando que Ele só pode trabalhar através de pessoas religiosas ou santas? Deus é soberano sobre todos os corações. Mas a história não termina no palácio. Moisés cresce sabendo quem ele realmente é. E quando se torna adulto, essa identidade o compele à ação. Vendo um egípcio espancando um hebreu, Moisés intervém, matando o opressor. No dia seguinte, quando tenta mediar entre 2 hebreus que brigavam, eles o rejeitam. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Que momento de crise! Moisés descobre que seu ato foi descoberto e que o faraó procura matá-lo. Ele que foi salvo das águas agora precisa fugir para o deserto. O libertador precisa ser libertado. O salvador precisa ser salvo. Esta parte da história ressoa profundamente com nossa leitura do Evangelho. Jesus, falando das cidades onde realizou a maioria de seus milagres, expressa uma profunda decepção. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em vós, há muito tempo teriam feito penitência em saco e cinza. Que contraste dramático! A filha do faraó, uma pagã, demonstra compaixão imediata quando vê uma criança em necessidade. Mas as cidades de Israel, que testemunharam os milagres de Jesus, permanecem endurecidas. Corozaim e Betsaida viram cegos recuperarem a vista, paralíticos caminharem, demônios serem expulsos, e ainda assim não se arrependeram. Jesus continua com uma afirmação chocante. Eu vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E sobre Cafarnaum, a cidade onde ele havia estabelecido sua base ministerial, Jesus diz: E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Serás precipitada até o inferno. Estas palavras podem soar duras, mas elas revelam uma verdade profunda. A maior responsabilidade vem com o maior privilégio. Corozaim, Betsaida e Cafarnaum tiveram um privilégio incomparável de ter Jesus caminhando em suas ruas, ensinando em suas sinagogas, curando seus doentes. Mas privilégio sem resposta adequada se torna julgamento. Meus queridos irmãos e irmãs, essas leituras nos confrontam com questões fundamentais sobre nossa própria resposta a Deus. Primeiro, elas nos lembram que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer circunstância para cumprir seus propósitos.
A filha do faraó não conhecia o Deus de Israel, mas Deus tocou seu coração com compaixão. Isto nos desafia a ver a mão de Deus trabalhando através de pessoas e situações que talvez não reconheçamos imediatamente como santas ou religiosas. Segundo, elas nos mostram que grandes chamados muitas vezes vêm através de grandes dificuldades. Moisés foi preservado através de uma crise, cresceu em um ambiente hostil, e teve que fugir para o deserto antes de receber seu chamado na sarça ardente. Jesus mesmo foi rejeitado por muitos daqueles que mais deveriam tê-lo recebido. O caminho de Deus raramente é fácil ou óbvio. Terceiro, elas nos alertam sobre os perigos da familiaridade e da falta de resposta. As cidades que Jesus criticou não eram inimigas abertas, eram lugares onde ele havia ministrado extensivamente. Mas sua proximidade com Jesus não se traduziu em transformação. Quantas vezes nós, que ouvimos o Evangelho regularmente, nos tornamos complacentes em nossa resposta? Quarto, elas nos desafiam a ver nossas próprias vidas como parte do plano maior de Deus. Assim como Moisés foi preservado para um propósito específico, cada um de nós tem um papel único no reino de Deus. Nossas dificuldades, nossos desafios, até mesmo nossos fracassos podem ser parte do processo através do qual Deus nos prepara para nosso chamado. Finalmente, elas nos lembram que Deus trabalha através da compaixão. Foi a compaixão da princesa que salvou Moisés. É a compaixão de Jesus que o move a chorar sobre Jerusalém. É a compaixão que deve caracterizar nossa resposta tanto ao chamado de Deus quanto às necessidades dos outros. Então, hoje, eu os convido a refletir. Como você está respondendo aos milagres em sua vida? Deus tem falado conosco através de sua palavra, através de circunstâncias, através de outras pessoas. Ele tem demonstrado sua bondade, sua provisão, sua proteção. Mas estamos respondendo com transformação genuína? Ou nos tornamos como aquelas cidades que viram muito, mas permaneceram inalteradas? E como você está permitindo que Deus trabalhe através de você? Talvez Ele queira usar sua compaixão, como usou a da princesa, para salvar alguém que está se afogando em dificuldades. Talvez Ele queira usar suas lutas, como usou as de Moisés, para prepará-lo para um chamado maior. Que possamos ter olhos para ver a mão de Deus trabalhando através das circunstâncias mais improváveis, corações compassivos que respondem às necessidades ao nosso redor, e humildade para reconhecer que nossos privilégios espirituais vêm com grande responsabilidade. Que o Deus que preservou Moisés nas águas do Nilo, que tocou o coração de uma princesa pagã e que chorou sobre cidades não arrependidas, toque nossos corações hoje. Que Ele nos use como instrumentos de sua compaixão e nos transforme através do poder de sua graça. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.